conselho dos irmãos que fazem parte desse conselho dos anciões mais antigos. E eu creio que, assim como nós, a Irmandade toda tem uma grande estima, carinho e principalmente respeito pelo testemunho desses irmãos. Pessoal, esse áudio aqui eu recebi nesse final de semana. É um ancião da Água Rasa. E esse ancião, ele falou algumas coisas ali para a Irmandade. E ele deu como conselho. E eu achei interessante trazer para vocês aqui, nesse canal. Eu ainda não apresentei esse áudio para Marcela. Então eu gostaria de ver qual vai ser a reação da Marcela ouvindo esse áudio desse ancião. Vamos ouvir juntos. Vamos lá. Depois tem um conselho dos irmãos que fazem parte desse conselho dos anciões mais antigos. E eu creio que, assim como nós, a Irmandade toda tem uma grande estima, carinho e principalmente respeito pelo testemunho desses irmãos. Eu faz apenas 31 anos que Deus me chamou nessa graça. Mas o irmão Cláudio, irmão Salvador, por exemplo, irmão Salvador, 80 anos, crente. O irmão Cláudio, de 73, parece que vai fazer crente. Os outros servos de Deus que presidem também, o testemunho desses irmãos que a Irmandade são indulados. Nós estamos à frente aqui da Irmandade, muito distante deles. Mas o nosso testemunho, podem alguém falar, eu não gosto muito daquele irmão, não há problema nenhum. Ninguém é obrigado a gostar de todo mundo. No nosso palco, enquanto estiver em nós, se possível, termos espaço com todos. Não gosta, não tem problema, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Agora tem uma coisa, irmãos, existem um grupo de pessoas que eles estão fazendo um grande mal para a obra de Deus e principalmente para aqueles que são simples, que é o acesso ao YouTube, porque quando veio a pandemia para cá, Deus iluminou seus céus para fazerem tudo online. E muitas pessoas foram contra. Eu pergunto para a Irmandade, olha o resultado do tudo online. De domingo, aos domingos de manhã, que no mundo inteiro, todos falam que é uma luz que Deus deu para os seus servos e fazer o culto online. Quarta-feira também. Aqui nós temos esse link de transmissão e por misericórdia também nós devemos que está sendo um fruto glorioso no meio da Irmandade, que não pode estar presente, estão em asilos, hospital e outros países. Agora, quando acaba, irmãos, o culto online, principalmente, no último hino, no último verso do hino, eu vou dar um conselho para a Irmandade aqui. Desliguem o YouTube, irmãos. É bom ver um documentário, algo que nos edifica, não é? Algum ensino que precisamos na nossa vida, tá certo? Agora, tem um grupo, irmãos, que eles falam contra a obra de Deus. Eles não falam contra o irmão Dória Marçola, nem contra o irmão Salvador, nem contra o irmão Hélio. Olá, Marcela. Qual a sua opinião já no início desse áudio? Bom, eu começo a minha opinião dizendo o seguinte. Ele fala ali que há um grupo de pessoas acabando com a obra de Deus. Quem somos nós? Quem é o Michel, a Marcela, na fila do pão de uma empresa que existe há mais de 100 anos? E outra, nós não estamos aqui com o intuito de extinguir a congregação, de acabar, dela deixar de existir. O que nós fazemos aqui é uma análise com base naquilo que nós aprendemos dentro da própria congregação. E que nós depois aprendemos com outras fontes de conhecimento. Livros, estudando, analisando melhor as escrituras.
fazendo ali uma interpretação correta das escrituras, porque nós sabemos que as escrituras, ela foi feito várias interpretações dela, né? Foi feito ali passado de uma língua para outra, e nisso acontece alguns equívocos de tradução. E dependendo do equívoco que foi feito naquela hora da tradução daquele trecho, dá uma conotação totalmente diferente para o texto original. Então, o que nós fazemos aqui é uma análise, é uma reflexão sobre aquilo. O que acontece? Hoje é muito comum aqui no YouTube a pessoa comprar algo e ela pegar e colocar a opinião dela. Inclusive, as empresas usam desses vídeos e opiniões para melhor vender o teu produto, porque nada melhor do que o boca a boca, do que uma outra pessoa que comprou dizer qual foi a experiência dela com aquele produto, né? Hoje em dia, por exemplo, tem uma plataforma, né, não fazendo aqui nenhum merchan, mas eu falo porque eu uso dessa plataforma para compras, que é o site da Shopee. Lá tem a loja que vende o produto, você compra o produto, você recebe. Ali você tem a opção de você colocar a sua opinião sobre aquele produto, se ele condiz com a descrição, se você recebeu na data certa, como você recebeu, se ele veio perfeitamente embalado. E aí a Shopee, ela te dá ali um desconto em futuras compras para você dar aquele feedback. Então aquele trabalho que você está fazendo ali, seja de opinião positiva ou negativa, é um trabalho importante para a Shopee, porque aquilo serve de termômetro para outros futuros compradores, para ele saber se aquela loja é confiável, se o produto é entregue da forma que foi vendido, enfim. Então eu vejo assim, como esse conselho que ele coloca como conselho de você, olha, no último hino, desligue o YouTube, é tirar de você o seu direito de ir e vir. Porque a partir do momento que o culto acaba, você é uma pessoa livre, um cidadão livre, você tem liberdade para assistir o que você quiser. Há quem faz escolhas ruins, prefere assistir coisa que não presta. Sim, mas não estamos falando dessas pessoas. Estamos falando de pessoas que assistiram um culto, o culto terminou, a pessoa ela vai ver qualquer outra coisa na internet. Vai ver uma loja, vai ver uma promoção, vai fazer uma compra. Hoje em dia nós compramos remédio, nós fazemos compra de supermercado, tudo pela internet. Então, o que acontece? Ele está intervindo nesse seu direito. Porque quando ele fala para você, acabou o culto, no último hino, já saia do YouTube. Então quer dizer que o YouTube, ele foi feito simplesmente para você entrar, assistir o culto online e sair? Não. No YouTube aqui tem aulas de várias línguas, tem curso de pintura, de mecânica, de arrume-se comigo, enfim, tem uma infinidade de cursos aqui. Inclusive, eu aprendi um pouco sobre instalação elétrica assistindo vídeo no YouTube. Fiz muitas das instalações na nossa casa assistindo vídeos do YouTube. Então, ele coloca ali marginalizando o YouTube, marginalizando os críticos. Exatamente. E eu também queria colocar até um contraponto, que ele inicia a narrativa dele falando da reputação dos anciães. Sim. Salvador e Cláudio Marsola. Mas quando ele fala para você desligar o YouTube, ele de uma forma subliminar ele está dizendo que as pessoas que estão criticando não têm reputação nenhuma. Verdade. E lembrando aqui, pessoal, eu sempre gosto de deixar claro nos vídeos que eu faço com o Michel, com base nos comentários que eu leio do nosso canal e de diversos canais, eu sempre falo, pessoal, a nossa crítica não é a pessoa do irmão ali, não é a pessoa do Cláudio Marsola, do Salvador Bueno, do Cláudio Codonho, porque eu acredito que eles são homens
que trabalham, são homens, alguns são aposentados já trabalharam muito, são bons avós, bons pais, bons parentes. Pessoas de respeito, pessoas de respeito. A pessoa física dele é uma pessoa de respeito e eu acredito que seja, sim, uma pessoa boa. Só que a pessoa que ele representa quando ele está em cima de um púlpito é a pessoa do ancião da congregação. E a nossa crítica é em cima do que a congregação ensina. Entendeu? É do que a congregação prega. É do que a congregação ela defende como verdade, que muitas das vezes não condiz com as escrituras. Exatamente. Então a nossa crítica nunca foi aos irmãos da congregação. Muito desses irmãos nós conhecemos desde criança. Por exemplo, Cláudio Codonho, nossa mocidade inteira foi pegando reuniões da mocidade com Cláudio Codonho. Conhecemos ele de culto, não conhecemos ele no particular. Cláudio Codonho, uma ótima pessoa, mas fora da CCB. Dentro da CCB, o que ele representa é a instituição. Quando nós fazemos uma análise de uma palavra pregada por ele, não estamos colocando em xeque a pessoa, o caráter e a moral do irmão Cláudio Codonho. Estamos colocando em xeque ali o que é pregado pelo ancião que a pessoa do Cláudio Codonho representa. Então a gente precisa entender essa diferença. Mas esse irmão, ao criticar as pessoas que fazem crítica na internet, ele coloca nós como pessoas sem moral. Porque quando ele coloca que desliguem o YouTube, porque tem um grupo de pessoas querendo acabar com a obra de Deus, e ele coloca nós em uma linha de marginalização, de marginais, de pessoas sem caráter, sem moral, pessoas que não são dignas da sua atenção e do seu respeito. E isso ele não pode. Eu posso não te agradar fisicamente, o Michel pode não te agradar fisicamente, mas eu tenho certeza que você pode até não concordar com tudo que a gente fala, mas você não pode dizer que tudo que nós falamos aqui é mentira também, porque muito das coisas que nós mostramos aqui, nós comprovamos, nós mostramos que é verdade. O que nós fazemos é mostrar para as pessoas que têm diversas visões da mesma coisa. A CCB, ela coloca a visão dela sobre um determinado assunto. Isso não quer dizer que é a verdade absoluta, que devemos seguir o que a CCB falou cegamente. Não. Aquilo é livre para discussão, para reflexão e para que nós podemos chegar a um consenso comum. Porque a religião ela não pode ser boa só para quem é da congregação. Ela tem que ser boa para qualquer um. Deus ele não pode ser bom só para os da congregação. Ele tem que ser bom para todos que creem nele. E o que a CCB faz não é isso. A CCB, CNPJ. A CCB, pessoa jurídica, que eles representam. Não a pessoa física. Porque quando eles estão em cima do púlpito, não é um CPF que está ali. É um CNPJ. É a pessoa jurídica que eles representam, que é a congregação. Fora dali, é o CPF, a pessoa física deles. E contra eles, a pessoa deles, nós não temos nada a falar. Tem pessoas que muitas das vezes falam alguma coisa? Sim, mas essas pessoas que muitas das vezes acrescentam algo particular dos irmãos, são pessoas de própria dentro da congregação. Pessoas que muitas das vezes é da família deles, pessoas que conhecem eles no dia a dia, que usa perfis falsos às vezes, e vem aqui e conta para nós, olha, esse irmão assim assado, esse irmão fez assim assim. Só que isso é um comentário, não é a nossa verdade, não é o que nós criticamos. Vamos lá, vamos continuar com o áudio aqui. Contra o irmão Davi, nem contra o irmão Luiz, nem contra mim, não.
Eles falam contra a obra de Deus, irmãos. E a irmandade precisa saber que cada acesso que nós curiosamente damos, eles ganham para isso. Eles ganham com os acessos. Então nós estamos na igreja e pedimos, Senhor, tenha misericórdia. Importante dizermos aqui, cada acesso que nós damos a ele, eles ganham. Pessoal, isso é independente do nosso querer ou não. O YouTube é uma plataforma que ela ganha pelos anúncios que é colocado nos vídeos. Por nós, não teria nenhum comercial nos vídeos, não teria nenhum anúncio. Mas o YouTube, ele coloca, porque ele ganha com isso. E para nós, para que sirva, vamos dizer assim, de incentivo, para que nós continuamos produzindo conteúdo, eles passam uma pequena porcentagem desse ganho, que é praticamente menos de 1% daquilo que eles ganham para os criadores de conteúdo. O nosso canal, nós somos monetizados, até se nós não quiséssemos, seria monetizado da mesma forma. O canal, inclusive, da CCB, ele é um canal monetizado, Isso. mesmo em discordância com o YouTube, mas foi obrigado, porque a plataforma meio que obriga. Porque o que acontece? Eu quero que seja para vocês esse vídeo, não um vídeo de crítica, mas um vídeo de esclarecimento, porque esclarecimento esse que o ancião não dão para vocês sobre a administração da igreja, esclarecimento esse que eles não falam para vocês quanto que a coleta deu em valor todos os meses na sua comum congregação, esclarecimento esses que eles não diz para os membros, para os seguidores da congregação, olha, a sua comum congregação, a conta de água veio esse valor para pagar, a conta de luz veio tal valor, a conta de telefone veio tal valor. Eles não esclarecem essas coisas para vocês. E passam 30 dias do mês pedindo, contribui com a coleta, contribui com o caixa local, contribui com a construção, contribui com isso, com aquilo. Agora não mais, que agora é uma coleta única, né? Onde eles usam o nome Obra da Piedade, contribui com a Obra da Piedade. Mas mal sabem vocês que o dinheiro que vocês dão, achando que é usado exclusivamente para o sustento, para a ajuda, para o atendimento do pobre, também é usado para pagar as contas da local, também é usado para pagar outras coisas, pagar processo, arcar com reforma, arcar com compra de terreno. Não é só para o pobre, é para toda a CCB. Entende? E muitas das vezes, quando é gasto de forma correta, ok, é válido, mas muitas das vezes nós vemos gastos desnecessários. Já tivemos aqui vários relatos de pessoas contando na sua comum congregação o que acontecia, e nós via ali um desperdício do dinheiro da coleta. E é isso que a gente muitas das vezes critica, mas a crítica não é para o mal deles. Eles acham que é, mas não é. O que nós estamos ali mostrando para eles é aquilo que não está certo, para que eles possam olhar e falar, poxa, vamos melhorar, vamos consertar, vamos fazer de forma correta. Por exemplo, o ancião Cláudio Marsola, ele soltou há um tempo atrás que tinha muito dinheiro parado na coleta da piedade. E que eles tiveram que fazer uma manobra para poder reverter esse valor para as construções. Quando que vocês iriam ficar sabendo disso? Através de quem? Dos críticos. E ele só abriu essa informação por conta dos vídeos da crítica aqui, e que com certeza eles passaram a ser questionados pelos valentes, né? Porque nem todo mundo tem coragem de questionar Exatamente. Um irmão do ministério. Mas com certeza foram questionados por algumas pessoas que foram valentes, e aí eles tiveram que abrir ali, eles abriram uma brecha para falar para vocês do que acontece lá na administração do Brás. Mas
na totalidade, vocês não têm noção nem de como acontece, nem como funciona nada dentro do braço. Verdade. Tá bom? Vamos lá, continuando o áudio. Acorda para mim, abençoa o salário do meu esposo, tenha piedade de nós. E o Senhor vai e nos abençoa, não é? O fruto do nosso trabalho é bênção de Deus. O dinheiro que nós temos é bênção de Deus. Nós atribuímos tudo, nós damos graças a Deus. Aí, com o nosso dinheiro que Deus nos abençoa, nós fortalecemos essas pessoas para virem contra a obra de Deus. Isso que ele fala assim, o nosso dinheiro é abençoado. Sim, todo trabalho que é feito dignamente, seja ele um catador de papel, seja ele um mega empresário, feito com justiça, com dignidade, é abençoado por Deus, tá bom? Ele coloca ali como se somente o dinheiro, o salário do crente fosse abençoado, mas não. É todo o trabalho de qualquer pessoa, porque está na Bíblia. Esforça-te que eu te ajudarei. E quando Deus falou esforça-te, ele não falou que era só os crentes, ou que ele só abençoaria os crentes. Ele falou assim, esforça-te que eu te ajudarei. Então, qualquer pessoa que crê nessas palavras, ela terá a benção de Deus, né, no seu esforço. E aí ele coloca, fica muito curioso, né, que uma pessoa que acusa os críticos de querer destruir a chamada obra de Deus é a mesma pessoa que, de uma certa forma, vamos dizer assim, supostamente, nos calunia. Por quê? Porque quando ele fala assim, aí você pega o seu suado dinheirinho e dá para eles. Pessoal, eu quero que vocês olhem todo o nosso canal, todos os vídeos, maratonem, observem. Eu e o Michel nunca pedimos R$1 para ninguém aqui. Essa gravação, a gente precisa de uma câmera, a gente precisa de iluminação, a gente precisa de microfone, a gente precisa do computador, da mesa, tudo comprado com o suor do nosso rosto. Nunca pedimos aqui R$1 para ninguém. E quando a pessoa ela entra no nosso canal, ela pode assistir quantos vídeos ela quiser. Não é cobrado dela nenhum centavo. Nenhum centavo é cobrado. Então, quando ele fala que a pessoa gasta o dinheiro dela com o nosso canal, com os canais dos críticos, isso pode supostamente ser uma calúnia, né? Calúnia. Um outro detalhe muito importante, por exemplo, uma pessoa que paga a internet, ela paga um X valor fixo por mês. Ela usando ou não a internet. O que ele está dizendo aí é que a congregação, algumas pessoas da congregação estão financiando os canais de crítico com contribuição, certo? Só que quem paga a internet é o dono daquele pacote, que foi a pessoa, certo? Ela assistindo o canal do crítico ou não assistindo, entende? O que ele está deixando claro é que essa pessoa, ao acessar o conteúdo do crítico, ela está financiando esse crítico. Ela está dando dinheiro, né? E isso é uma inverdade, porque ela está pagando o seu pacote de internet sem ela assistir ou ela assistindo o crítico. É verdade. E outra, você é livre, você pagou o seu pacote de internet, você usa da maneira que você achar melhor. Há pessoas que usam para diversas coisas, até mesmo para trabalho. Então, ele coloca ali como se essas pessoas pagassem pelo nosso conteúdo. Só que o nosso conteúdo aqui é totalmente gratuito, tá bom? Há colegas que pedem alguma contribuição? Sim, mas ele também não impõe a ninguém. Você dá facultativamente, se você quiser. Se você assim achar que, eu quero ajudar, eu quero contribuir, por que não? Né? Então, você é livre. Mas aqui no canal Reflexões, nós nunca
pedimos nenhum real a ninguém. E outra coisa, ele está se preocupando com o dinheiro que você daria na coleta, você está dando para os canais dos críticos, então a preocupação talvez, supostamente, seria na tua coleta. Agora eu posso fazer uma crítica, né, Michel? Agora eu faço uma crítica dura a essa pessoa. Qual foi esse irmão que eu nem me atendi? O ancião da Água Rasa. O ancião- Ancião novo, né? Ancião novo na Água Rasa. Um ancião da Água Rasa, ele deveria estar se preocupando em esclarecer para a Irmandade quanto que a congregação, a comum dele, arrecada todos os meses em valor, em coleta. Quanto que eles gastam com os pagamentos de água, luz e telefone do mês. Quanto que sobra desse valor, quanto é gasto na obra da piedade, quanto é gasto em uma reforma, em algum outro serviço. Isso que ele deveria estar esclarecendo para a Irmandade e não colocando na Irmandade dúvidas e colocando na cabeça da Irmandade que ela está pagando ou financiando o trabalho dos críticos, porque isso é uma inverdade. Exatamente. E pessoal, eu sou uma pessoa muito sincera. Se nós fôssemos viver do canal do YouTube aqui, eu falo pra vocês, eu acho que não daria nem pra nós dar de comida pro nosso filho. Se fôssemos pegar, por exemplo, o valor que nós recebemos do canal do mês de janeiro, não daria para cobrir o convênio que o meu filho usa. Não daria. Tá, pessoal? Eu falo isso pra vocês. Não daria para pagar a parcela do convênio que o meu filho usa. Exatamente. Então, não caiam nessa de que crítico tem um canal e ele é rico, ele ganha milhões, porque não ganha. Pessoal, para a pessoa ganhar muito dinheiro com o YouTube, ela precisa ter milhões e milhões de seguidores. Ela precisa ter inúmeras parcerias. Parcerias é aquela loja, aquele estabelecimento, aquela pessoa que usa do canal para fazer propaganda de algum produto dela, né? Então, isso seria parceria. Nós não temos parceria com ninguém, nós não cobramos nenhum real de ninguém, tá? Nós recebemos o que o YouTube nos manda porque isso é obrigatório. Inclusive, eu gostaria que esse irmão viesse a público e colocasse para a Irmandade quanto que o YouTube paga para a congregação pela transmissão dos cultos online. Seria maravilhoso. Seria. E esse ancião, ele deveria estar preocupado em fazer um milagre na frente do povo, porque eles não curam, não fazem milagre, eles se escondem das pessoas. Na pandemia eles se esconderam, eles não pegaram o azeite dele para curar ninguém, mas pediram coleta Pix nos sábados, na época da pandemia. Abriram a igreja Então, só para receber. Então eles deveriam estar preocupados em provar que Deus fala na boca deles, através de curas, milagres, prodígios e maravilhas, mas eles não fazem isso. É, Michel, mas eles usam da narrativa que, Deus faz milagre a hora que Ele quer, não é a hora que nós queremos. Mas aí, poder falar mal dos outros, sem nenhuma prova, isso vocês podem fazer e Deus não coloca limite em vocês, né? Então, mas quando Elias ele orou contra os profetas de Baal, não foi no tempo de Deus, foi quando Elias orou. Sim, certo? Deus respondeu Elias Deus respondeu na hora. na hora. Então, assim, até no novelo de lã, quando o homem de Deus estava ali aguardando uma resposta, ele colocou o novelo de lã do lado de fora e veio a resposta. Então, assim, não foi que aguardou o tempo de Deus, é que veio na hora. Então, assim, eles respondeu na hora. Então, assim, eles deveriam estar se preocupando agora em fazer uma cura, um milagre, um prodígio para poder provar que os críticos são falsos e eles são verdadeiros. E outra, pessoal, uma coisa que a gente tem que entender é que esses irmãos, eles ficam chateados com as críticas. Sim, quem é que gosta de ser criticado? Ninguém. Só que assim, eles têm que analisar aquela crítica que é válida. Não aquela crítica feita por criticar, mas aquela crítica que é válida. Poxa, olha, nós pregamos isso aqui e não condiz com a Bíblia. Vamos corrigir. Nossa, mandamos tanta pessoa pro inferno
condenamos tanta pessoa a não ter salvação porque tinha TV, mas hoje nós estamos na TV, na casa das pessoas. Nossa, nós ensinamos tanto para a Irmandade, porque quem não passou por essa época? Pessoal, eu peguei toda essa época de quando a internet começou a ficar mais popular e era ensinado dentro da igreja. É uma pena que naquela época nós não tinha celular que gravava, né? Verdade. Mas era ensinado dentro da igreja que nós não deveríamos ter acesso à internet. E aí começou a ficar difícil porque alguns irmãos começaram a questionar. Ô irmão, mas eu trabalho no banco, ô irmão, eu trabalho no fórum, ô irmão, eu trabalho em tal lugar e lá é tudo internet, é tudo computador. Aí para essas pessoas era liberado para elas só no serviço. Fora do serviço não era liberado. E hoje eles estão onde? Na internet. Verdade. Mas muitas pessoas perderam a liberdade, tiraram as suas vidas, hoje estão no mundo das drogas, da bebedeira, enfim, estão perdidos aí porque acham que não tem mais salvação, porque tinha uma TV ou porque tinha uma internet em casa. Verdade. Bom, vamos lá. Tem bastante áudio ainda, vamos continuar aqui. E o que é pior ainda, irmãos, é um vírus maligno, que ele pode ser um vírus que não vai causar nada, mas pode ser algo bacteriano, uma bactéria. E aí é ruim de tratar assim, irmão, entendeu? Para que o seu é médico, tem bactéria e ela leva a pessoa à morte. Não é, irmão? Tem medicamento que não. A bactéria é tão resistente que ela vai todo voltando no corpo, dá uma infecção generalizada da pessoa. E assim a curiosidade, irmãos, ela é terrível, principalmente no coração. Você viu o que aconteceu? Que olha aqui o que estamos falando do céu. Olha o que estão falando da obra. Olha o que estão falando disso. Será que é verdade? E querida Irmandade, nós temos tudo na casa de Deus. Qualquer esclarecimento que a Irmandade precisar, nós estamos totalmente preparados para esclarecer a Irmandade em tudo. Nós temos tudo na obra de Deus. Aí eu te pergunto, quando você fica doente, você vai na igreja para Deus te operar? Quando você precisa de um remédio, você vai buscar na igreja? Eu estou falando de material, do material. Não, quando você está doente, você procura um hospital. Quando você precisa de um remédio, você vai até a farmácia. E para as pessoas chegarem a criar um produto, ao médico chegar à capacidade de te atender e resolver o teu problema, ele precisou estudar. E tudo que ele precisou estudar não foi dentro da congregação que ele aprendeu. Então, você pegar e falar que dentro da congregação você tem tudo, isso é uma forma de alienar você, de dizer para você que você não precisa mais de nada fora dali. Também eu vou por esse caminho, porém eu acrescento algo mais, que é o seguinte. O que ele está colocando também é que você tem tudo dentro da CCB, certo? Então, ele está colocando que tudo que for a verdade, você não precisa ir no YouTube para procurar. Eles têm toda a verdade. Então, o que eles estão colocando para você é um senso de ditadura. Sim. O senso de ditadura é o seguinte: eles tiram de você a possibilidade de você entender o outro lado, de você enxergar o outro lado. Eles colocam somente aquilo que eles querem que você coma. Só que, pessoal, vamos lembrar, é bom a gente lembrar, né, as coisas do passado. Vamos lembrar que em uma reunião vazou um áudio do Cláudio Marsola falando para os irmãos do ministério que pecado de morte não existia. E vocês ficaram só sabendo sobre isso aqui, através dos canais de crítica. Através dos canais da crítica. Vamos lembrar também que teve o caso, ficou muito famoso, o caso do irmão Gergi, lá da Síria, que estavam comendo lixo. Teve até pessoas que chegou a morrer de fome
é que nós não noticiamos aqui porque é uma coisa muito triste, muito pesada, mas teve pessoas que morreram de fome porque o irmão Gergi pedia ajuda ao Brás e o Brás não ajudava a Síria, sendo que o próprio irmão Marsola, com palavras dele, ele disse que tinha dinheiro, e muito dinheiro, parado na obra da piedade sem uso. Então, recursos eles tinham. Por que que não ajudar os irmãos da Síria? E isso tudo você só ficou sabendo através dos canais de crítica, porque em nenhum momento a congregação esclareceu para vocês isso. Na verdade, ela quis até omitir, porque foi aqui no nosso canal que nós noticiamos que a CCB ela havia tirado a comum congregação do nosso irmão Gergi lá na Síria do relatório, para quando as pessoas fossem procurar, o irmão Gergi passar como mentiroso, como falsário, como alguém que estivesse inventando fazer parte da congregação. Mas nós provamos aqui que sim, tinha a comum congregação do nosso irmão Gergi, ele era o cooperador e tinha-se no relatório a igreja dele lá na Síria. E depois eles voltaram novamente e a desculpa era uma atualização do aplicativo, do software. Aplicativo, mas não era, pessoal, não era, porque a gente verificou todos e só aconteceu com a igreja da Síria. Exatamente. Né? Então, esses esclarecimentos, isso aqui é casos pontuais que eu tô, porque se eu fosse enumerar aqui, a gente passaria o resto do dia aqui falando sobre isso. Mas esses são um dos casos a qual o irmão que narra aí o conselho para a Irmandade, ele diz que o que a pessoa precisar de esclarecimento, eles estão lá para isso. Por que que vocês não esclareceram para as pessoas que não tinham liberdade que o pecado de morte não existia? Na verdade, o que ele está colocando na cabeça das pessoas é assim: venham só conhecer a nossa linha de entendimento. Só o nosso lado. Só o nosso lado, não importa o outro lado. Então o que eles estão colocando para vocês é assim: tem até uma frase que fala que toda unanimidade é burra, né? Sim. Então eles estão colocando vocês em unanimidade. Somente ouçam o ministério, não ouçam o outro lado. Entendeu? Isso é chamado de ditadura. Isso eu posso dizer que é um regime comunista, eu posso dizer. E pessoal, nós precisamos também entender que Deus, ele não erra. Eu tenho essa concepção. Eu acredito piamente em Deus e eu sei que Deus não erra. Até quando para nós a coisa parece estar torta, para Deus está da forma certa. Porque nós só entende quando chega no final. Mas a CCB, ela nunca esclareceu as coisas para o povo de forma aberta. E aí eles falam assim: tome esse conselho de Deus. Quem está escutando aquela narrativa acha que é Deus que está falando ali. Até a própria história da congregação por Luigi Franciscone, eles não explicam da forma correta. O caso do José Nicolau, eles também não explicam. E aí, pessoal, voltando à concepção que Deus não erra, Deus ele não erraria em um conselho que ele desse ao seu povo. Como, Marcela? No que Deus errou nesse conselho? Errou. Porque Deus, ele deu um conselho para você não ouvir nada fora da CCB, só ouvir os irmãos de lá. Mas, nisso, Deus estaria passando por cima da Constituição do país, que dá o direito de nós analisarmos os vários pontos de vista sobre o mesmo assunto. E Deus, ele fala que ele não veio para descumprir a lei, mas para cumpri-la. Verdade. Então ele não passaria por cima das leis do nosso país somente para poder valer o seu conselho. Verdade. Deus não erra. Vamos continuar aqui com o áudio, vamos lá. Alguém pode falar: nossa, esse irmão sabe tudo. Eu não sei nada, mas é o Espírito Santo de Deus que tudo sabe, que nos coloca a esclarecer a rodada do irmão. Nós temos o conselho dos anciãos, nós temos aqui o conselho dos diáconos, que estão aqui, não é? Muitos irmãos.
que por misericórdia, os atendimentos nossos aqui esse seminovos, que no mundo inteiro já está conhecido, a Irmandade é muito bem atendida e muito bem suprida, graças a Deus. Aí daqui a pouco, dá um clique lá, pessoas falando contra nós, falando contra os diáconos, falando contra a obra de Deus. Irmãos, nós vestimos todos. Pode ver no exército aqui do Brasil, se tem algum membro do exército, fardado com o exército de outro país. Não tem. A menos que estejamos numa guerra e sejamos unidos, não é? O país não faz caso contrário, não. Agora, fazendo isso, nós estamos vestindo a camisa e o exército que luta contra a obra de Deus. Luta contra o testemunho desses homens que dão a vida pela obra de Deus. Sofrem, choram, padecem. A mulher está dormindo, já os outros de joelhos, Senhor, guarda o teu povo, guarda a Irmandade, guarda todos nós, Senhor. Tenha que... O que eu acho interessante é que esses homens, Marcela, aqui, eles não falaram nada de Jesus Cristo, eles não falaram nada das Escrituras, por exemplo, eles não falaram nada. É só defendendo a igreja e os anciãos do Brás. Ele coloca até uma narrativa que eu, sinceramente, poderia ter sido muito melhor, tratando-se do Espírito Santo, que é todo sábio, né? Porque ele fala ali, eu não sei nada, eu não conheço nada, tudo aqui é pelo Espírito Santo de Deus. Então, do Espírito Santo eu esperava um pouco mais de inteligência, de sabedoria, sabe? Para falar com o povo ali. Onde ele coloca uma narrativa ali, uma metáfora de você vê o exército tal lugar, o exército tal lugar. Aqui nós estamos vestindo o exército. Nós estamos vestindo a camisa. Eu concordo. Eu concordo que o ministério, que o conselho de anciões vistam a camisa da empresa para a qual eles trabalham. Mas o povo não. Por quê? Porque eu poderia, pessoal, em menos de... Tá aqui meu celular, ó. Eu poderia aqui, ó, trazer para vocês, em menos de 10 minutos, 10 segundos, mais de 700 declarações de pessoas pedindo ajuda, pessoas que estão passando por enfermidade, por necessidade, que foram despejadas, que estão desempregadas, que estão passando fome, tá? Aqui no Brasil, não é na África não, tá, pessoal? Porque na África, lá, eles passam por isso constantemente. Eu tô falando de pessoas aqui. Inclusive, teve um caso que nós trouxemos aqui ao canal de uma irmã de Carapicuíba que tem um neto autista. Quem tem filhos, neto, parente autista, sabe que o autista ele tem limitações, não é tudo que eles comem. E essa irmã teve que ir à TV, teve que fazer uma reportagem em um canal de televisão pedindo ajuda, porque o neto só tinha miojo para comer. E é da CCB. E eles são crentes da CCB. Essa irmã, ela mostrou ali pro mundo inteiro a situação dela. Não, pega o meu celular, por gentileza. Eu vou mostrar. Esse ancião, ele tá falando uma coisa que é uma inverdade, tá? É uma inverdade. Ele pode estar dizendo das pessoas que o rodeiam. As pessoas que ele conhece, que ele tem conhecimento, pode estar sendo, sim, atendidas, abastecidas e recebendo o que precisam. Mas eles não têm o conhecimento da obra em geral. Porque, por exemplo, aqui na Zona Sul, pessoal, eu vou ser sincero com vocês. Eu passei 32 anos da minha vida dentro da CCB. A gente aqui somos da Zona Sul de São Paulo. Aqui na nossa região, em nenhuma das 88 congregações que formam aqui a Zona Sul, nunca tinha vindo aqui um irmão do Brás congregar em nenhuma das igrejas aqui. Para vocês terem ideia, eu não sabia, com 32 anos de CCB, eu não sabia quem era Cláudio Marsola.
Vamos lá, vou colocar aqui só um vídeo para poder quebrar a narrativa desse ancião. Vamos lá, aqui ó. Mas Deus, chegando aqui na casa desse irmão, só que a mãe não está, estão aqui suas crianças. Vou fazer esse pequeno vídeo como o irmão pediu. Então, esta família aqui. Olhem a situação. Está a ver, deste lado, ela está aqui, é a irmã Palmira, né? O menino está aí a dormir, está doente. Está sendo o quê? Está doente, está com. Tá doente, né? Cabeça. O menino tá doente, olha lá, ó. O menino tá doente, dormindo do lado de fora. Aí, ó. Casa de madeira. Entendeu? O menino tá doente, dormindo em casa de madeira, do lado de fora, tá aqui, ó. Meus irmãos, chegando aqui na casa desta irmã que eu estava referindo. Outra irmã, aqui, ó. É aqui onde ela vive. Ela mora só com a filha, mas 2 filhos, só os 2 não estão. Aqui é a casa dela. Segundo o irmão está a ver, não sei se podemos despertar. Aí, a casa dela aí, ó. Aí, ó. E aí, CCB? E aí, ancião? E aí, anciãozada? Deus. Mas Deus. Então é aqui. E aí? Isso é porque tá sendo muito bem assistido, né? O ancião tá dizendo aí que tá sendo muito bem assistido, todo mundo tá sendo muito bem suprido. É isso? Tá aqui, ó. Tá aqui. E aí, ancião? Você vai quebrar qual narrativa agora? Pois é, isso, vocês podem até falar assim, ah, mas esse vídeo, pela linguagem, não é daqui, do Brasil. É o povo de Deus, é o povo da CCB. Mas é da CCB. Inclusive, eles gostam muito de compartilhar quando fazem igreja lá nos outros países, mostrar a obra de Deus nos outros países, mas a obra de Deus é isso aqui, que vocês estão vendo, lá fora. Tá, pessoal? E esse caso que eu contei é de uma irmã aqui de Carapicuíba, aqui do lado, entendeu? Aqui em São Paulo. E isso eu tô falando pra você um caso, mas tem inúmeros e muito piores, Verdade. muito piores do que vocês podem imaginar. Vamos lá. Colocar o áudio aqui que ainda falta bastante áudio. Vamos lá. Nível dos acidentes, e vão para o curso do guarda, até que por não ofender, tenha misericórdia do teu povo. E aí, nós, distraidamente, outros, infelizmente, propositalmente, clica em que é pior ainda, irmãos. Clica e ainda compartilha. Você viu o quê? Vou te mandar, vê aí, ainda compartilha com o outro. É pecado, irmãos. É pecado. Ao meu ver, isso é um pecado. Ao meu ver, isso é um pecado, tá vendo? A simplicidade do coração do povo. Tirar a E aí, simplicidade. Se fosse verdade, a palavra fala, a glória de Deus é encobrir o negócio e a dos reis é tudo investigar. Se fosse verdade, já estaria errado. Porque eu posso estar envolvendo um erro, e o seu irmão também, erra também, e o senhor vem pela palavra e me liberta. Eu estou liberto, você fala, pronto, você está liberto, você está perdoado, eu te perdoei. Aí vai o outro, você viu aquele irmão? E vai e joga sobre mim aquilo que Deus já me perdoou. E nos olhos do outro, eu estou na ponta da espada dele e Deus já me perdoou. E está tirando a simplicidade do outro, está me ajudando. Irmãos, vamos dar glória a Deus agora aqui, irmãos. Quando esse rapaz ele pede pro povo dar glória a Deus, é que ele tá hipnotizando aquelas pessoas. Vamos dar um glória a Deus, o povo, amém, glória a Deus. Ali ele tá hipnotizando, ele tá dizendo, tá confirmando na mente das pessoas que é pra não ficar compartilhando os vídeos dos críticos. Pessoal, não tirem pessoal, eu tô tentando fazer aqui, sem ser muito crítica, pra vocês entenderem que nem tudo é crítica. Entendeu? Que não é a crítica da forma que vocês veem. É o fato de você sentir a dor do teu próximo, de você se colocar no lugar dele. Entendeu? Ele coloca, não tire a simplicidade do povo. Desculpa. Se eu pego uma criança e ensino para ela comer a vida inteira de colher, eu não posso um dia ensinar para ela comer de garfo e faca? Posso. Devo, porque ela vai chegar em um momento da vida dela que ela vai precisar saber se comportar diante da mesa, comer de garfo e faca, ter uma educação, um refinamento, porque nem todo lugar a gente vai poder comer de colher ali da forma que a gente come na nossa casa, por exemplo. Isso é tirar a simplicidade da criança? Não. Isso é ensinar para a criança. Isso é fazer a criança
crescer em conhecimento. E ele fala que nós trazermos essas análises, trazer aqui para vocês as coisas que acontecem na CCB que eles querem muitas das vezes abafar debaixo do tapete, é escândalo. Não, pessoal. Isso daqui é trazer para vocês conhecimento. Nós poderíamos, pessoal, ter saído da CCB, batido a poeira dos pés e ter seguido a nossa vida. Estaríamos em paz nesse momento. Mas a nossa empatia pelo nosso próximo, porque nós saímos da CCB não por pecado, saímos por opção. Mas muitos saíram de lá escorraçados, jogados como pecadores. E nós fomos encontrando essas pessoas e a gente não pôde negar ter empatia por elas, porque eram pessoas que nós conhecíamos, que nós sabíamos da vida da pessoa e sabíamos que a pessoa não era aquilo que ela estava sendo acusada pelo ministério da CCB. Então, foi por isso que nos motivou a nós criarmos o canal e começar a expor para vocês, para as pessoas, a verdade. Para que todos soubessem a verdade. Isso não é tirar a simplicidade do povo, isso é trazer conhecimento para o povo. Verdade, verdade. Bom, continuando aqui, vamos lá. Irmandade, eu não estou falando nada de absurdo, não é, irmãos? Está certo assim, senhoras e Deus? Então, nós estamos aqui, irmãos, falo em nome do Senhor Jesus, nenhum irmão me pediu para fazer nada, para falar nada. Eu estou falando sobre total responsabilidade minha. E quando eu falo aqui, irmãos, eu tomo muito cuidado, porque a minha opinião aqui não vale nada. O que vale é a opinião do Espírito Santo de Deus. Mas o que eu estou falando aqui, irmãos, é nada mais do que uma proteção para a irmandade. Mentira, porque a tua opinião, na verdade, ela não vale nada mesmo. Porque o que vale ali é o Espírito Santo que está dentro da congregação do Brás, ali, na cúpula. É ali que sai a decisão central. Para eles, você é novo ainda. Você tem muita coisa para aprender ainda. Entendeu? Eu, na minha opinião, ele tem todo o direito, sim, de se defender, de defender a CCB, de defender os irmãos. Faça a sua defesa. É o seu direito. O nosso país é livre, né? Você tem seu direito de ir e vir e de se defender. Mas faça isso, irmão, com consciência, com coerência, com verdade. Essa verdade que nem você acredita no que você está falando. Por quê? Ainda no dia de ontem, foi chegado a nós o conhecimento, né, de um caso, que foi o caso do irmão lá do Reino Unido? Do Reino Unido, diácono. Irmão, esse irmão está pedindo socorro. Ele está implorando socorro. Porque ele está vendo um monte de coisas erradas acontecer. E isso não é eu que estou falando. Nunca fui no Reino Unido, não sei nem para onde que fica. Ele narrou em uma carta aberta à Irmandade tudo o que ele estava vendo acontecer no meio do ministério. Ele está lá. Ele fazia parte do ministério. E ele que contou isso para as pessoas. E aí? Será que esse irmão, ele está sendo totalmente sincero em defender o ministério? Será que o ministério realmente ele está totalmente inocente nessa história? Se tivesse, Deus não já teria feito justiça? Deus não já teria calado a boca dos críticos de alguma forma? Deus não já teria virado a lei, feito um rebuliço na terra para defender os dele? Verdade. Aqueles que estão com a verdade? Nós não estamos falando que nós estamos com a verdade. Nós estamos colocando aqui simplesmente a nossa opinião com base naquilo que ele também opinou. Porque o direito que ele tem, nós também nos temos. Verdade. Continuando aqui o áudio. É uma proteção, porque para nós, o que isso acontece? Nada. Falarem contra a minha honra, que é para cima de mim, eu conheço a lei e muito bem, vou na justiça e vai responder processo de crime. Mas e quem não sabe, a obra
fortes, tem juízes no nosso meio, tem desembargadores no nosso meio, advogados bons, pessoas ligadas à ordem dos advogados. Não tinha para defender a ordem de Deus, nós temos, mas tem. Aí entra um erro gravíssimo que ele está colocando aqui, no meu entendimento. Ele está dizendo que tem desembargadores, tem juízes para defender a obra de Deus. Mas espera aí. Defender a obra de Deus, um desembargador e um juiz? E Deus? Deus não defende a obra dele? E é engraçado, pessoal, que se vocês observarem essa forma que ele fala, é uma forma meio de intimidar. Intimidação. De ameaçar. De pegar e falar assim, continue fazendo isso. Nós temos juízes, desembargadores, nós temos um corpo jurídico fortíssimo. Então quer dizer que a confiança deles não está em Deus. Está no corpo jurídico que a CCB tem. Então. E só mais uma coisa, Michel. Para mim não esquecer. Pessoal, esses dias me mandaram uma mensagem que aquilo me impactou de uma forma, porque eu nunca tinha pensado aquilo. A igreja é o seguinte: irmãos, precisamos comprar um terreno, precisamos construir, precisamos isso, precisamos aquilo. Contribui com a coleta. Irmão, eu sou pobrezinho, não tenho condições, preciso fazer uma cirurgia e o SUS não cobre. Ô, irmã, vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus. Eu nunca tinha pensado nas coisas dessa forma. E aí eu convido você a refletir sobre isso. Quantas vezes você viu os irmãos dentro da CCB falar: irmãos, precisamos contribuir com a coleta, precisa comprar um terreno, precisa reformar a igreja de tal lugar, a gente precisa atender os pobres, precisa isso, precisa aquilo. Mas na hora que você precisa, você pega: ô irmão, eu preciso de tal coisa. Então, irmão, vamos orar a Deus. Deus é todo poderoso e pode fazer uma obra. Então, o ponto que eu queria colocar aqui é que é o seguinte: o juiz, ele não defende a congregação. Ele faz a lei. Ele cumpre a lei. Ele cumpre a lei. Ele faz se cumprir a lei. Só que o que esse ancião está colocando é que o juiz, ele não cumpre a lei, ele está só a favor da congregação. Vocês estão entendendo a narrativa? Nós temos juízes, desembargadores e advogados. E aí, já pensou se um dia um de nós críticos formos processados pela CCB? Porque eles têm direito de fazer isso. Sim. Né? Nós também temos o direito de processá-la. Agora, se vai ganhar, é outra coisa. Porque vai ser visto quem está dentro da lei. E se nós cairmos na mão de um juiz, de um desembargador desse, será que ele vai ser injusto conosco e dar a causa para a CCB porque ele está ali a serviço da CCB e não a serviço da justiça? O que ele deixa claro ali é uma suposta corrupção. Uma suposta corrupção. Verdade. Porque se nós temos juízes, desembargadores no nosso meio que defendem a obra de Deus, então é um suposto corrupto, que não vai ser justo. Ele vai simplesmente a favor da congregação. Porque, por exemplo, pessoal, vamos fazer aqui uma analogia. Digamos que eu e o Michel fosse um delegado, eu fosse uma advogada. A gente, não é pelo fato de eu ser advogada e o Michel eu ser advogado e o Michel delegado, que nós podemos aqui falar o que a gente quer, a torta e a direita, e falar assim: ninguém pode fazer nada contra nós, porque eu sou advogada, ele é delegado. Não, porque até eu como advogada, ele como delegado, estaríamos debaixo de uma lei. Então, mesmo nós sendo uma autoridade, nós seríamos levados diante da justiça e lá ia ser dito: olha, vocês são representantes da lei, mas vocês não podem falar tal coisa contra tal pessoa. Isso é contra a lei. Então, vocês também vão pagar a pena mediante ao erro de vocês. E aí, quando ele coloca que lá no meio deles tem todo esse tipo de pessoa, é a mesma coisa de quem mora em uma comunidade e fala assim: olha, não mexe comigo, porque onde eu moro tem traficantes.
tem pessoas do crime. Entendem? É usar de uma posição de alguém para dizer assim que ninguém pode fazer nada contra aquela pessoa. Autoritarismo. Autoritarismo. Isso mesmo. E isso, pessoal, é uma forma de uma ameaça velada. Velada, intimidação. É como se falasse assim, calem a boca, porque se vocês continuarem falando, nós temos aqui todo tipo de pessoa para nos defender. Verdade. Agora, para finalizar aqui o vídeo, vamos lá. O processo é crime, mas quem não sabe, a obra de Deus também tem um corpo jurídico muito forte. Tem juízes do nosso meio, tem desembargadores do nosso meio, advogados bons, pessoas ligadas à ordem dos advogados. Então, tudo para defender a ordem de Deus nós temos. Mas quem é que defende uma irmã simples que é contaminada com isso? Agora, só reforçando, tá? O que ele está dizendo aqui é que tem juízes que vão ser imparciais. Ele está deixando isso muito claro aqui. E esse áudio aqui eu vou guardar, porque se porventura um dia nós recebemos qualquer tipo de processo, eu vou levar esse áudio aqui, aonde eles vão pegar esse áudio e vão analisar. E com certeza isso vai ser também posto à mesa. Porque a nossa crítica, pessoal, não é contra as pessoas da CCB, os irmãos em si. É contra o CNPJ, o nome congregação. Entendeu? A nossa crítica a eles é sobre aquilo que a gente vê que não condiz com a lei, que não condiz com a Bíblia, que não condiz com o entendimento mínimo do senso comum entre as pessoas. Por exemplo, eu dizer assim que Deus só está dentro da congregação, eu estou invalidando todas as outras denominações. E eu não posso fazer isso, porque eu não tenho como provar que Deus só está na congregação. Então as outras religiões poderiam me processar e falar assim, você está levantando uma difamação, uma calúnia contra nós, em dizer que Deus não está conosco. Entendeu? E aí se eu virasse para essas pessoas e falasse assim, pode processar, meu pai é juiz, a minha mãe é desembargadora, eu sou advogada, meu marido é delegado, o que essa pessoa ia achar? Que eu estou a intimidando. Intimidando e você está acima da lei, né? E que eu estou acima da lei. Eles colocam ali, nós temos um corpo jurídico fortíssimo. Verdade, reconhecemos que são advogados maravilhosos. Brilhantes. Brilhantes, pagos com o seu dinheiro. E se você, que é da congregação, se você tiver uma causa na justiça, alguma coisa, e você precisar de um advogado, vai lá no ministério e fala assim, irmãos, vocês têm o melhor corpo jurídico, vocês podem me ajudar nessa causa? Vocês podem cuidar dessa causa para mim? Eles vão falar que não. E aqui nesse áudio ele afirma isso, que você acabou de falar, quer ver? Ó? Ele afirma isso, ó. Bom, pessoas ligadas à ordem dos advogados, não tudo para defender a ordem de Deus nós temos. Mas quem é que defende uma irmã simples que é contaminada com o espírito desse, irmãos? Em nome de misericórdia de Deus. Ele está falando, ele misturou, né? Então quer dizer que tem advogados que defendem a obra de Deus, mas não tem um advogado da congregação para poder defender o pobrezinho simples. Mas ele colocou assim, olha para vocês verem a deturpação, como né? eles deturpam o entendimento do negócio. Irmãos, aqui nós temos um corpo jurídico fortíssimo para defender a congregação, mas os irmãos, os advogados, o corpo jurídico não pode defender você desse vírus. Quer dizer, rebaixando a nossa pessoa, que nós somos pagadores de impostos como eles, nós pagamos água, luz, telefone, internet, nós pagamos as nossas contas, assim como eles pagam a deles. Eles nos chamam de vírus. Entendeu? Eles nos chamam de vírus. Simplesmente por quê? Por que eles chamam vocês de vírus? Porque a gente simplesmente não concorda com eles em tudo. Não aceita a goela abaixo o que eles querem impor. Simplesmente porque a gente pensa, a gente observa e a gente consegue encontrar
incongruências naquilo que eles falam. O Espírito Santo estava usando dele para dar o conselho para a Irmandade. E o Espírito Santo falou, olha, nós temos um corpo jurídico para nos defender. Então não mexe com a gente. Quer dizer, o Espírito Santo não está confiando nem em Deus mais. Está confiando no corpo jurídico da CCB. E ele próprio falou, olha como que ele cai em contradição. Ele fala assim, se a Irmandade quiser saber de alguma coisa, vem até nós não sabemos nada, mas o Espírito Santo nos guia. Aí quando ele entra na questão da defesa, ele fala assim, nós temos um corpo jurídico muito forte, nós temos juiz, desembargador, nós temos advogados que defendem essa obra. Então quer dizer, cadê Deus? Cadê o Espírito Santo? Eu vou falar uma coisa pra vocês, pessoal. Eles têm o corpo jurídico porque eles têm o dinheiro da coleta de cada um pobre, que dá ali o seu suadinho dinheiro na construção, na coleta da piedade, né? A qual eles acusam que o pobre está gastando o dinheiro dele com o nosso canal, com o YouTube, mas não é. Tá gastando lá, dando na coleta. Para quê? Para ajudar a financiar o corpo jurídico fortíssimo que eles têm. E sabe para que eles usam esse corpo jurídico? É para defender o pobre, é para ajudar um pobre que está precisando de uma ajuda de um advogado em algum processo trabalhista, algum outro processo qualquer? Não. Eles usam esse corpo jurídico para nos atacar. Inclusive, nós, há poucos dias atrás, recebemos ligações intimidadoras, ameaçadoras contra nós. Ou nós apagávamos um determinado vídeo, ou a gente ia sofrer na lei. Imagine, 2 pessoas que não têm condições de pagar um advogado, porque o YouTube não dá dinheiro para nós pagar um advogado, né? Porque o dinheiro do mês passado não deu nem para pagar o convênio do nosso filho, que é uma criança deficiente. E eles querem nos processar, quer dizer, quer pegar o pouco que nós tem e ainda quer arrancar. Por quê? Tem irmãos que fazem a crítica, que estão sendo processados e eles estão sendo obrigados, assim, estão sendo cobrados deles um valor altíssimo de indenização. Eles podem fazer isso? Podem. Ganhar já é outros 500. Porque a lei, ela vai julgar. Quer dizer, se nós não cair na mão de um juiz da CCB, né? Então, se nós cairmos na mão de um juiz justo, de um juiz que não vai julgar para defender a CCB, ele vai olhar e vai observar que a gente só usamos daquilo que a Constituição do nosso país nos dá. O direito da gente concordar ou discordar de qualquer coisa, seja ela uma igreja, uma religião, seja ela uma pessoa, seja ela o que for. Verdade. Pessoal, então nós chegamos até o final desse vídeo. Eu quero agradecer muito. Vocês ficaram conosco até o final, tá? O áudio ainda não terminou, mas aqui ficou a nossa reflexão, a nossa opinião, e eu deixo aqui reforçado que eu vou ficar com eu vou segurar esse áudio, porque se porventura um dia eu for chamado diante das autoridades, eu vou mostrar para eles que esse ancião deixou claro que existem juízes que trabalham em favor da congregação cristã no Brasil. E aí o próprio juiz ele vai entender da forma correta. Né? Eles só esqueceram de uma coisa, pessoal. Só esqueceram de uma coisa. Eles têm um corpo jurídico fortíssimo. Eles têm juízes e desembargadores a favor deles. Mas nós temos Deus. Deus, onde o reino dele é paz, justiça e alegria. Então, é nesse juiz, é nesse advogado, é nesse corpo jurídico que eu, Marcelo Oliveira, Michael Oliveira, confiamos. Porque nós sabemos que o que nós estamos fazendo aqui é simplesmente levar a verdade para que todos saibam o que está acontecendo de verdade dentro e fora da CCB. Isso aí. Então, só vou pedir para vocês compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e deixar também aqui o seu comentário. Um beijo no coração. Por favor, deixem o seu comentário. Isso, deixem o seu comentário. É muito importante, tá, pessoal? É muito importante. Deixe o seu comentário. Isso. Terminou esse vídeo aqui,
vai lá no comentários do vídeo, já coloca se você concorda com isso, o que você entendeu do vídeo, enfim, deixa ali uma exposição do seu intelecto para que o corpo jurídico, os juízes da congregação, os advogados da congregação, esse ancião que falou aí na Água Rasa, para que ele veja os comentários de vocês e eles possam entender que não é um grito de uma pessoa, são milhares de pessoas que sofreram dentro do sistema e hoje estão colocando a sua voz, a sua opinião sobre a congregação cristã no Brasil, ok? Lembrando que Marcela e Michel, nós somos apenas as vozes daqueles que um dia se calaram e que não tiveram força de lutar pela verdade, que era ter a salvação da sua alma. Verdade. E que tem muitos aí dentro da CCB que gostariam de fazer o nosso trabalho, mas não tem para poder... E o culhão também, desculpem a expressão, para poder falar aquilo que a gente fala. E a gente fala de uma forma muito natural, porque essa é a expressão genuína de quem é uma pessoa sincera, tá bom? Verdade. Beijo no coração, fique com Deus, até o próximo vídeo.